O idoso em cadeira de rodas começou a engasgar violentamente com a medicação no momento em que o elegante jantar chegava ao auge. Enquanto a elite de Manhattan permanecia paralisada de horror, uma jovem de uniforme simples correu para frente sem hesitar. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica, desobstruindo suas vias aéreas em segundos e estabilizando sua respiração com técnicas que claramente não eram aprendidas em nenhum manual de garçonete. "Quem diabos é você?" perguntou Victoria Thorfield, a esposa do bilionário, com os dedos incrustados de diamantes tremendo enquanto ela agarrava seu colar de pérolas. A sala inteira ficou em silêncio. 50 pares de olhos de elite agora focados na misteriosa cuidadora que acabará de salvar a vida de Theodore Thorfield. Sophia Reis, de 28 anos, passará os últimos 3 anos aperfeiçoando a arte de ser invisível. Depois de cumprir 18 meses em uma prisão federal por um crime que não cometeu, aprenderá que, às vezes, sobreviver significava se esconder à vista de todos. A ironia não lhe passou despercebida. Agora trabalhava como cuidadora particular para o pai do mesmo homem cujo testemunho destruíra sua vida. "Sou a cuidadora noturna do Sr. Thorfield", respondeu Sophia calmamente, com a voz firme apesar da tempestade que se formava em seu peito. Ela evitou olhar diretamente para Alexander Thorfield, o magnata da tecnologia cujas mentiras a mandaram para a prisão enquanto construía seu império com base na tecnologia médica que ela, de fato, inventara. 3 anos antes, a doutora Sophia Reis era uma estrela em ascensão na engenharia biomédica, e seu trabalho inovador em dispositivos de reabilitação neural prometia revolucionar o tratamento de pacientes com paralisia. Seu parceiro de pesquisa e noivo, Dr. Michael Shen, fora a única pessoa em quem ela confiara o trabalho de sua vida. Até o dia em que agentes do FBI apareceram em seu laboratório com mandado por espionagem corporativa e roubo de patente. As provas contra ela eram avassaladoras. Arquivos criptografados em seu computador pessoal, transações financeiras suspeitas e até mesmo comunicações forjadas com concorrentes estrangeiros. Michael, em lágrimas, testemunhou que havia descoberto a traição dela, apresentando-se como parceiro de coração partido que havia sido enganado pela mulher que amava. Alexander Thorfield, CEO da Meditech Innovations, fora testemunha-chave que alegou que ela tentará vender os segredos de sua empresa para concorrentes estrangeiros. Seu depoimento fora tão convincente, tão detalhado, que até mesmo seu próprio advogado sugerira um acordo judicial. Agora, enquanto ajudava Theodore a se acomodar novamente em sua cadeira de rodas, Sophia cruzou o olhar com Alexander pela primeira vez em 3 anos. O lampejo de reconhecimento foi imediatamente substituído por algo que parecia perigosamente próximo do pânico. Ótimo! Que ele se perguntasse o quanto ela se lembrava daquela noite no Central Park, quando ouvirá o telefonema dele, ou porque realmente estivera no laboratório tão tarde naquela noite, quando as provas foram plantadas. "Técnica notável", murmurou o Dr. Harrison, o médico da família, observando Sophia com interesse renovado. "Onde exatamente a senhora se formou em resposta a emergências médicas?" O sorriso de Sophia era perfeitamente educado, perfeitamente inocente. "Você aprende muitas habilidades úteis quando está determinado a ajudar as pessoas, doutor. Às vezes, a vida ensina coisas que os livros didáticos jamais poderiam." O que a sala cheia de pessoas mais ricas de Nova York não percebeu foi que Sophia Reis não era uma cuidadora qualquer. Ela era uma mulher com memória fotográfica, diplomas avançados em engenharia biomédica e ciência da computação, o mais importante, 18 meses de prisão para planejar a vingança perfeita contra os homens que haviam roubado não apenas sua liberdade, mas o trabalho de uma vida inteira. Alexander se desculpou do jantar mais cedo naquela noite, com o rosto pálido e abatido. Enquanto sua limusine se afastava da propriedade Thorfield, ele pegou o celular com as mãos trêmulas. A primeira mensagem foi para o chefe de segurança: "Faça uma verificação completa dos antecedentes de Sophia Reis. Tudo. Agora." A segunda mensagem foi para Michael Shen: "Temos um problema. Ela voltou e está mais perto do que você imagina." O que Alexander não sabia era que Sophia esperava 3 anos exatamente por este momento. A chance de se aproximar o suficiente para destruir os 2 homens que a traíram. E trabalhar como cuidadora de seu pai paralítico era apenas o começo de um plano tão intrincado, tão devastador, que até ela às vezes se maravilhava com sua bela simplicidade. Naquele momento de heroísmo que salvou vidas, ninguém poderia imaginar que a silenciosa cuidadora guardava segredos que logo destruiriam uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. Se histórias de traição e justiça o inspiram, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, porque a jornada de Sophia de prisioneira mentora está apenas começando, e a verdade que ela esconde vai te chocar profundamente.
O relatório de segurança chegou à mesa de Alexander às 6 horas da manhã seguinte, mas o conteúdo deixou arrepiado. Sofia Reich havia de fato sido libertada de uma prisão federal 18 meses antes, após cumprir sua pena integral. O que o relatório não dizia, mas que mais aterrorizava Alexander, era como ela conseguirá um emprego cuidando de seu pai. Verificações de antecedentes, referências, certificações, tudo parecia legítimo, quase perfeito demais. Isso não pode ser coincidência, murmurou Alexander, folheando os documentos em seu tablet enquanto seu café da manhã esfriava. A condição de seu pai exigia cuidados altamente especializados, e a agência que prestava os serviços de Sofia era uma das mais exclusivas de Manhattan. Do tipo que atendia apenas famílias ricas que exigiam discrição e conhecimento especializado. Enquanto isso, 3 andares abaixo, na ala médica da mansão Thorfeld, Sofia ajudava Theodor com sua rotina matinal de fisioterapia. Os olhos do velho acompanhavam cada movimento dela com inteligência aguçada, apesar das limitações de seu corpo. Ao contrário do filho da nora, Theodor nunca a tratara como invisível. Você salvou minha vida ontem à noite. Ele conseguiu dizer através do aparelho de fonoaudiologia, as palavras lentas, mas claras. Vitória estava pronta para me deixar engasgar em vez de arriscar quebrar uma unha. Sofia sorriu genuinamente pela primeira vez em dias. Seu filho parecia mais preocupado com quem eu era do que se você estava respirando. A risada de Theodor era quase inaudível, mas seus olhos brilhavam com malícia. Alexander sempre foi paranoico com estranhos. Isso vem de ter muito dinheiro e muitos inimigos. Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Sofia. Embora eu suspeite que você não seja exatamente a estranha que ele pensa. A observação foi casual, mas Sofia sentiu o pulso acelerar. Theodor Thorfeld não havia construído sua fortuna ignorando detalhes importantes. Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Central Park. North Meadow. 14 horas, venha sozinho, ou seu agente de condicional receberá uma ligação interessante sobre documentos de trabalho falsificados. As mãos de Sofia tremeram levemente ao ler a mensagem. Michael. Mesmo depois de 3 anos, ele ainda sabia exatamente quais botões apertar, quais ameaças a forçariam a obedecer. Os documentos de emprego falsificados eram sua apólice de seguro, provas plantadas em seu arquivo que a mandariam direto de volta para a prisão se descobertas. Está tudo bem, querida? Perguntou Theodor, percebendo sua distração. Só marcando seus medicamentos da tarde, Sr. Thorfeld. A mentira veio facilmente, uma habilidade de sobrevivência aprimorada durante 18 meses navegando pela política da prisão, onde demonstrar fraqueza podia ser fatal. Mas Theodor não se deixou enganar. Sofia, posso estar paralisada, mas não sou cega. Alguém está te ameaçando. A simples declaração de apoio quase desfez sua compostura cuidadosamente mantida. Quando foi a última vez que alguém demonstrou genuína preocupação sem querer nada em troca? Eu consigo lidar com isso, disse ela calmamente. Tenho certeza de que consegue. Mas não deveria ter que lidar com isso sozinha. O dispositivo de Theodor pronunciou as palavras lentamente, mas cada uma delas tinha peso. Meu filho pode ser muitas coisas, mas não é covarde. E tem recursos com os quais a maioria das pessoas só pode sonhar. Sofia balançou a cabeça. Seu filho é parte do problema, Sr. Thorfeld. Ele não vai me ajudar. Então talvez seja a hora de ele descobrir a verdade sobre o tipo de homem que ele tem protegido. 2 horas depois, Sofia estava no North Meadow, no Central Park, observando Michael sem se aproximar com o mesmo passo confiante que outrora fizera seu coração disparar de amor em vez de medo. Ele parecia exatamente o mesmo, cabelo perfeitamente penteado, terno caro, aquele sorriso encantador que a convencera a confiar nele tudo o que conquistara. Sofia. Sua voz era calorosa, familiar, como se estivessem se encontrando para um almoço agradável em vez de algo equivalente a uma extorsão. Você está com uma ótima aparência. A prisão lhe cai bem, aparentemente. O que você quer, Michael? Sofia manteve a voz firme, recusando-se a lhe dar a satisfação de ver seu medo. A mesma coisa que eu sempre quis. Seu completo desaparecimento da minha vida. Ele pegou o celular e mostrou a ela uma foto de documentos. Estes registros de emprego mostram algumas discrepâncias interessantes na sua verificação de antecedentes. Do tipo que violaria os termos da sua liberdade condicional e a mandaria de volta para cumprir uma pena muito mais longa. Sofia estudou os documentos falsificados,
notando a meticulosidade de Michael. Mesmo agora, 3 anos depois, ele ainda estava escondendo seus rastros, ainda antecipando potenciais ameaças ao seu império cuidadosamente construído. Então é assim que o sucesso se parece para você? Chantagear mulheres que você já destruiu. Você se destruiu, Sofia. Eu apenas ajudei no processo. A máscara de Michael caiu um pouco, revelando o cálculo frio por trás de seu charme experiente. Você sempre foi muito idealista, muito ingênua. Você realmente acreditava que inovação importava mais do que posicionamento de mercado, que estar certo importava mais do que ser lucrativo. Eu acreditava que parcerias eram construídas com base na confiança, e não no roubo. A risada de Michael foi cortante, amarga. Confiança? Quer falar sobre confiança? Você estava planejando levar nossa pesquisa para Torfield Industries sem que eu soubesse. Tenho os e-mails para provar. A acusação atingiu Sofia como um golpe físico. Depois de 3 anos, ela quase se esquecera daqueles e-mails, aqueles que havia redigido, mas nunca enviado, explorando a possibilidade de licenciar sua tecnologia para outras empresas se Michael continuasse a recusar suas sugestões de aplicações éticas. E-mails que haviam sido usados como prova de sua traição durante o julgamento. Aquelas eram investigações teóricas, e você sabe disso, disse Sofia. Eu nunca as enviei, nunca entrei em contato com nenhum concorrente. Mas você pensou nisso. Você considerou trair nossa parceria, nosso relacionamento, tudo o que construímos juntos. Michael se aproximou, sua voz voltando ao tom íntimo que costumava usar para sussurrar promessas de eternidade. Então, não finja ser a vítima inocente, Sofia. Você só está chateada porque eu era melhor no jogo do que você. O que Michael não sabia era que Sofia passará 18 meses em uma prisão federal aprendendo com mulheres que haviam aperfeiçoado a sobrevivência em uma forma de arte. Ela aprenderá que a única maneira de vencer alguém em seu próprio jogo era mudar as regras completamente. Você tem razão, Michael, disse Sofia baixinho, sua capitulação repentina claramente o surpreendendo. Eu era ingênua. Eu confiava com muita facilidade. Mas 18 meses na prisão me ensinaram algo importante. O que é isso? O sorriso de Michael era triunfante, já saboreando o que ele presumia ser a rendição dela. O sorriso de Sofia era frio, predatório, nada parecido com o da mulher que um dia o amara. Aprendi que o oponente mais perigoso é aquele que não tem mais nada a perder. E graças a você, perdi tudo o que importava para mim há 3 anos. Pela primeira vez na conversa, Michael pareceu incerto. Sofia, o que você está dizendo? Estou dizendo que sua chantagem só funciona se eu me importar em voltar para a prisão. Mas aqui está a questão, Michael. Eu já sobrevivi ao pior que você poderia me fazer. Já perdi minha carreira, minha reputação, minha liberdade, meu futuro. O que exatamente você acha que pode tirar de mim agora que eu ainda não aprendi a viver sem? O medo que passou pelo rosto de Michael foi rapidamente substituído por raiva. Você se acha inteligente? Acha que trabalhar para Alexander Torfield lhe dá algum tipo de proteção? Ele nem sabe quem você realmente é. Ainda não, concordou Sofia. Mas ele está prestes a aprender, junto com todos os outros que importam. Enquanto Sofia se afastava, deixando Michael sozinho no prado, ela sentiu algo que não sentia há 3 anos, a adrenalina inebriante de assumir o controle do próprio destino. Michael e Alexander passaram tanto tempo subestimando-a, tratando-a como uma vítima a ser controlada em vez de uma ameaça a ser temida. Eles estavam prestes a descobrir que a mulher que sobrevivera à prisão federal não se parecia em nada com a cientista ingênua que haviam destruído. E suas mentiras perfeitamente construídas estavam prestes a encontrar um oponente que não tinha mais nada a perder e tudo a ganhar assistindo ao seu mundo queimar. Sofia retornou à mansão Torfield naquela noite com um novo senso de propósito queimando em seu peito. O confronto com Michael havia cristalizado algo essencial. Ela não estava mais fugindo do passado, mas sim correndo em direção ao futuro. Um futuro onde Michael Shane e Alexander Torfield finalmente pagariam pelo que haviam roubado dela. Você está diferente, observou Theodore enquanto Sofia o ajudava com sua rotina noturna de medicamentos. Seus olhos penetrantes estudavam o rosto dela com a inteligência aguçada que havia construído sua fortuna. Mais forte, de alguma forma. A prisão muda as pessoas, Sr. Torfield. Alguns de nós saímos mais fracos, outros saem perigosos. A honestidade de Sofia surpreendeu até a si mesma, mas algo na preocupação genuína de Theodore havia rompido sua fachada cuidadosamente mantida. E em qual categoria você se encaixa?
Sofia o encarou diretamente. Acho que vamos descobrir. Theodore ficou em silêncio por um longo momento, depois pegou seu dispositivo de comunicação. Sofia, preciso te contar uma coisa sobre meu filho. Alexander nem sempre foi o homem que é hoje. O que se seguiu foi uma revelação que Sofia não esperava. Theodore começou a explicar como Alexander havia sido preparado desde a infância para assumir o império da família, como a pressão havia lentamente envenenado sua bússola moral, como ele havia começado a tomar decisões de negócios cada vez mais questionáveis em busca de lucros em vez de pessoas. Eu sei que ele fez algo para te machucar, disse Theodore finalmente. Eu consigo ver no jeito que ele te olha, no jeito que ele entra em pânico quando você está na sala. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Sofia sentiu as lágrimas ameaçarem sua compostura cuidadosamente mantida. Seu filho ajudou a me mandar para a prisão por crimes que não cometi. Ele roubou o trabalho da minha vida e construiu sua reputação com base nas minhas inovações. O que exatamente você acha que eu deveria fazer a respeito? Eu acho, disse Theodore lentamente, que você deveria me deixar ajudá-la a provar isso. A oferta pairou no ar entre eles como uma tábua de salvação que Sofia não ousara esperar. Por que você me ajudaria a destruir seu próprio filho? Por que prefiro ter um filho que enfrente as consequências de seus atos do que um que construa seu sucesso com base em mentiras? A voz de Theodore ficou mais forte, mais determinada. E porque passei muitos anos vendo Alexander se tornar alguém que não reconheço. Nos 3 dias seguintes, Theodore provou ser um aliado inestimável. Seu acesso aos arquivos particulares de Alexander, seu conhecimento dos negócios da família e suas conexões na indústria de tecnologia forneceram a Sofia recursos aos quais ela jamais teria acesso sozinha. Mais importante ainda, ele acreditou na história dela sem exigir provas, oferecendo o tipo de apoio incondicional que ela não experimentava desde antes de sua prisão. Enquanto isso, a paranoia de Alexander estava atingindo níveis perigosos. Ele havia contratado uma equipe de investigadores particulares para investigar mais a fundo os antecedentes de Sofia, convencido de que sua presença na vida de seu pai não era coincidência. O que ele descobriu só aumentou seu pânico. Sofia Reich era de fato a cientista brilhante que ele ajudara a destruir, e agora morava em sua casa, com acesso irrestrito ao seu pai vulnerável. Ela está fazendo algum tipo de jogo longo, disse Alexander a Michael durante um telefonema tenso. Primeiro, ela se aproxima do meu pai, salva a vida dele para ganhar sua confiança e agora provavelmente o está envenenando contra mim. Então, livre-se dela, respondeu Michael friamente. Demitam-na, mandem prendê-la por violação da liberdade condicional, custe o que custar. Não podemos deixá-la desestabilizar tudo o que construímos. Mas as tentativas de Alexander de demitir Sofia encontraram obstáculos inesperados. Theodore havia transferido discretamente o contrato de trabalho dela para sua equipe pessoal, fazendo com que a demissão dela exigisse a aprovação dele, e não a de Alexander. Quando Alexander tentou denunciar informações falsas ao seu agente de condicional, os advogados de Theodore intervieram com documentação comprovando que o emprego de Sofia era legítimo e honesto. Ela virou meu próprio pai contra mim. Alexander se enfureceu durante outra ligação com Michael. Ele a está protegendo como se ela fosse da família, em vez de uma empregada contratada. O que nenhum dos dois percebeu foi que Sofia vinha documentando cada conversa, cada ameaça, cada tentativa de sabotar sua recém-conquistada estabilidade. O pequeno gravador escondido em seu uniforme capturava os telefonemas cada vez mais frenéticos de Alexander, enquanto as câmeras de segurança que ela havia reposicionado estrategicamente durante suas tarefas de limpeza forneciam evidências visuais de seu comportamento suspeito. Mas a arma mais poderosa de Sofia não era tecnologia, era informação. Durante os meses em que cuidou de Theodore, ela obteve acesso a registros financeiros, pedidos de patentes e correspondências comerciais que pintavam um quadro contundente da ascensão de Alexander à proeminência. Mais importante ainda, ela havia descoberto evidências de outras vítimas, outros inovadores cujo trabalho havia sido roubado e cujas vidas foram destruídas para alimentar a rápida expansão da Meditech Innovations. A descoberta veio quando Theodore lhe entregou a chave de um arquivo trancado que ele havia mantido escondido por anos. Alexander acha que eu não sei sobre os arquivos de backup dele, explicou Theodore. Mas eu sempre estive mais ciente das atividades dele do que ele imaginava. Dentro do arquivo, Sofia encontrou os pedidos de patente originais, aqueles que a mostravam claramente como a principal inventora da tecnologia de reabilitação neural que havia rendido milhões à Meditech. Ela encontrou correspondência entre Alexander e Michael detalhando o plano de incriminá-la por espionagem corporativa. O mais contundente de tudo,
Ela encontrou evidências de um padrão sistemático de roubo e fraude envolvendo múltiplas vítimas ao longo de vários anos. Conforme Sofia fotografava cada documento, sentia algo que não sentia desde sua prisão: esperança. Não apenas por sua própria vingança, mas pela possibilidade de impedir que Alexander e Michael destruíssem outras vidas inocentes. Mas seus inimigos não paravam de subestimar suas capacidades. O próximo passo de Michael foi tão previsível quanto cruel. Ele contatou os antigos colegas de Sofia, espalhando rumores de que ela era mentalmente instável, perigosa e possivelmente planejava algum tipo de vingança violenta contra as pessoas que haviam justamente exposto seus crimes. A campanha de sussurros foi criada para isolar Sofia, para garantir que, mesmo que ela tentasse expor a verdade, ninguém acreditaria nela. O que Michael não percebeu foi que vários de seus antigos colegas sempre suspeitaram que as acusações contra ela eram forjadas, e seu contato repentino apenas confirmou essas suspeitas. A doutora Jennifer Walsh, ex-parceira de pesquisa de Sofia, entrou em contato por meio de canais criptografados. "Nunca acreditei que você fosse culpada", escreveu ela. "Se você está pronta para revidar, não está sozinha." Ao ler a mensagem, Sofia percebeu que seu plano havia evoluído além da simples vingança. Ela não iria apenas expor Alexander e Michael. Ela iria desmantelar sistematicamente o império que eles construíram com base em inovações roubadas e vidas destruídas. E faria isso com o apoio das vítimas que eles pensavam ter silenciado para sempre. O jogo não era mais sobre sobrevivência. Era sobre justiça, metodicamente planejada e perfeitamente executada. Alexander e Michael passaram 3 anos acreditando que haviam vencido, mas estavam prestes a descobrir que a mulher que haviam subestimado agora estava armada com evidências, aliados e, o mais perigoso, nada mais a perder. O que eles não poderiam imaginar era que sua própria arrogância se tornaria a arma que Sofia usaria para destruí-los, e que o pai que Alexander considerava natural se tornaria a chave para sua própria ruína. A execução do plano de Sofia começou exatamente às 9 horas da manhã de uma terça-feira, quando o mundo de Alexander começou a ruir de forma espetacular. Ele estava no meio de uma reunião do conselho com potenciais investidores quando sua assistente irrompeu pela sala de conferências, com o rosto pálido de pânico. "Senhor Torfield, houve um acontecimento. O FBI está aqui com mandados, e há repórteres do lado de fora do prédio", gaguejou ela, erguendo o celular para exibir alertas de notícias inundando a tela. Alguém vazou documentos internos para a imprensa. O sangue de Alexander congelou ao ler as manchetes que circulavam por todos os principais veículos de comunicação. Magnata da tecnologia construiu império com patentes roubadas. CEO da Meditech incriminou mulher inocente por espionagem corporativa. Exclusivo. Documentos da prisão revelam conspiração sistemática para roubo de patentes. Mas a verdadeira devastação veio quando Alexander abriu seu e-mail e encontrou uma mensagem de seu pai, enviada a todos os membros do conselho, investidores e parceiros de negócios em sua lista de contatos. O assunto dizia: "Confissão de um pai, a verdade sobre meu filho." O e-mail continha tudo: o relato detalhado de Theodore sobre a descoberta da verdadeira identidade de Sofia, cópias dos pedidos de patente originais que a mostravam como a principal inventora, registros financeiros comprovando o roubo sistemático de propriedade intelectual, o mais contundente de tudo, gravações de áudio dos telefonemas desesperados de Alexander com Michael, discutindo como neutralizar o problema de Sofia. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou Alexander, com as mãos tremendo enquanto folheava página após página as evidências que Sofia havia compilado metodicamente ao longo de meses morando em sua casa. Cada conversa que ele considerava privada, cada documento que acreditava seguro, cada momento de arrogância em que subestimou a mulher que servia o café da manhã de seu pai, havia sido cuidadosamente documentado e preservado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Michael Shen vivia sua própria versão do inferno. Agentes do FBI invadiram a Pinnacle Financial ao amanhecer, apreendendo servidores, arquivos e registros financeiros. Os investidores da empresa estavam se retirando em tempo real, à medida que a notícia do escândalo de fraude se espalhava, e a reputação cuidadosamente construída de Michael se desintegrava a cada hora. A reviravolta mais cruel aconteceu quando Michael percebeu que Sofia estava 10 passos à sua frente desde o momento em que aceitara o emprego com Theodore. Cada ameaça que ele fizera, cada tentativa de silenciá-la, havia sido registrada e documentada. Os registros de emprego falsificados que ele usará para chantageá-la, ela sabia deles o tempo todo e havia reunido evidências provando que eram forjados. "Ela nos enganou", disse Michael durante um telefonema desesperado com Alexander, ambos agora sob investigação federal. 3 anos achando que tínhamos vencido, e ela estava planejando isso o tempo todo. De volta à mansão Torfield,
Sofia estava ajudando Theodore com sua fisioterapia quando a notícia apareceu em todos os canais de televisão. Pela primeira vez em 3 anos, ela não escondeu suas emoções. Lágrimas de alívio, vingança e gratidão avassaladora escorriam por seu rosto enquanto observava seus algozes finalmente enfrentarem as consequências de seus atos. Você está satisfeito? Perguntou Theodore gentilmente, observando o império do filho ruir na tela. Não, disse Sofia calmamente, mas finalmente estou livre. A coletiva de imprensa daquela tarde foi um momento de triunfo total para Sofia. De pé atrás de um pódio com sua equipe jurídica e a doutora Jennifer Walsh, ela encarou uma sala cheia de repórteres e câmeras, não mais a cuidadora invisível ou a ex-presidiária derrotada, mas uma cientista brilhante reivindicando seu lugar no mundo. Por 3 anos, vivi nas sombras enquanto os homens que destruíram minha vida lucravam com meu trabalho roubado, começou Sofia, com a voz forte e clara. Mas hoje, a verdade fala mais alto que suas mentiras. Ela detalhou cada aspecto da conspiração de Alexander e Michael, apresentando evidências tão abrangentes e contundentes que nem mesmo seus advogados mais caros conseguiram contestá-las. Registros financeiros mostrando como os lucros da Meditech estavam diretamente correlacionados com o momento das patentes roubadas. Comunicações comprovando premeditação em incriminar Sofia por crimes que ela nunca cometeu. Testemunhos de outras vítimas que foram silenciadas pelas mesmas táticas usadas contra ela. Mas o golpe de mestre de Sofia veio quando ela anunciou que não havia apenas reunido evidências de crimes passados, mas também prevenido crimes futuros. Trabalhando com Theodore, ela identificou outros inventores cujos trabalhos Alexander e Michael estavam roubando, permitindo que o FBI interceptasse os roubos antes que pudessem ser concluídos. Justiça não se trata apenas de punição, concluiu Sofia, olhando diretamente para a câmera. Trata-se de garantir que isso nunca aconteça com mais ninguém. Enquanto Alexander e Michael eram levados algemados naquela noite, com seus rostos capturados em todos os canais de notícias e redes sociais, Sofia sentiu algo que não sentia desde antes de sua prisão: paz. Não a satisfação vazia da vingança, mas o profundo alívio da justiça finalmente feita. Os 2 homens que roubaram o trabalho de uma vida inteira dela, destruíram sua reputação e a mandaram para a prisão pelos crimes que cometeram estavam finalmente enfrentando as consequências que haviam evitado por tanto tempo. E Sofia Reis, não mais uma vítima, não mais invisível, estava pronta para recuperar o futuro brilhante que tentaram roubar dela. A mulher que salvou a vida de Theodore Thorfeld, por fim, salvou a sua própria, transformando-se de uma ex-presidiária destruída na arquiteta da mais espetacular derrubada corporativa da história recente. 2 anos depois, a doutora Sofia Reis estava no reluzente saguão da Reis Biomedical Technologies, com seu nome gravado em letras de platina na parede atrás do balcão da recepção. A empresa que ela havia construído do zero agora estava avaliada em mais de 200 milhões de dólares, especializada na mesma tecnologia de reabilitação neural que Alexander e Michael haviam roubado dela anos antes. A ironia era perfeita. Enquanto seus antigos algozes estavam em uma prisão federal cumprindo penas de 15 anos por espionagem corporativa e fraude, Sofia usou o dinheiro do acordo de suas condenações para criar algo muito maior do que aquilo que haviam destruído. Suas inovações agora ajudavam pacientes paralisados em todo o mundo a recuperar a mobilidade, realizando o sonho que a impulsionava desde seus primeiros dias na pesquisa biomédica. Theodore Thorfeld havia se tornado mais do que um aliado, ele se tornará como um pai para ela, investindo pesadamente em sua nova empresa e atuando como presidente do conselho. Sua própria recuperação havia sido notável, com os avançados dispositivos de estimulação neural de Sofia ajudando a recuperar movimentos limitados nas mãos pela primeira vez em uma década. Eu sempre soube que você era especial, disse Theodore durante a comemoração do 2º aniversário da empresa, discursando para uma sala cheia de investidores, funcionários e profissionais da área médica. Mas nunca imaginei que salvar a minha vida naquela noite levaria você a salvar milhares de outras. A lista de convidados incluía muitos dos antigos colegas de Sofia que a procuraram após sua inocência, entre eles a doutora Jennifer Walsh, que agora ocupava o cargo de diretora de pesquisa. Eles formaram uma coalizão de cientistas dedicada a proteger os direitos de propriedade intelectual e a prevenir o tipo de roubo sistemático que outrora destruíra a vida de Sofia. O império de Michael Shen ruiu completamente. A Pinnacle Financial foi dissolvida e seus ativos confiscados para pagar indenização às inúmeras vítimas de seus esquemas fraudulentos. Ele havia perdido tudo: sua empresa, sua reputação, sua liberdade, o mais devastador, o respeito relutante que outrora conquistara na indústria de tecnologia. Os colegas de cela o conheciam como o homem que roubara uma mulher e a mandara para a prisão por seus próprios crimes,
uma distinção que tornou sua experiência na prisão particularmente difícil. A queda de Alexander Torfield foi ainda mais espetacular. A Meditech Innovations havia sido liquidada, suas patentes roubadas devolvidas aos seus legítimos inventores, muitos dos quais se juntaram a Sofia em uma ação coletiva que resultou em um dos maiores acordos por fraude corporativa da história. Sua reputação foi tão completamente destruída que, mesmo após cumprir a pena, nenhuma empresa respeitável o contratou. Ele se tornou um exemplo de advertência nas escolas de negócios, um exemplo perfeito de como a arrogância e a ganância podem levar à ruína completa. Mas o maior triunfo de Sofia não foi financeiro ou profissional, foi pessoal. Ela provou que alguém pode perder tudo, sobreviver ao pior tipo de traição e emergir não apenas intacto, mas mais forte do que antes. A prisão lhe ensinou resiliência, mas a fé de Theodore lhe ensinou que ela merecia mais do que a mera sobrevivência. Ela merecia prosperar. A mulher que um dia salvou a vida de um homem que estava sufocando, finalmente salvou a si mesma, transformando-se de uma ex-presidiária destruída em uma das inovadoras mais respeitadas em tecnologia biomédica. A sua história tornou-se uma lenda em Silicon Valley, a brilhante cientista que transformou a arrogância dos seus inimigos na sua ruína, que usou seu próprio pai como aliado na sua destruição. Durante as entrevistas, Sofia falou frequentemente sobre a importância de nunca subestimar alguém que não tem mais nada a perder. O maior erro que meus inimigos cometeram, dizia ela, foi acreditar que destruir meu passado significava que poderiam controlar meu futuro. Eles se esqueceram de que, às vezes, perder tudo é exatamente o que alguém precisa para descobrir sua verdadeira força. A declaração de missão de sua empresa, exibida com destaque em todos os escritórios, dizia: a inovação pertence a quem a cria, não a quem a rouba. Abaixo dela, em texto menor, havia uma citação da própria Sofia: a melhor vingança não é destruir seus inimigos, é ter tanto sucesso que os crimes deles contra você se tornam notas de rodapé em seu triunfo. Hoje, Sofia Reis não é apenas uma sobrevivente de fraudes corporativas. Ela é uma pioneira cujo trabalho continua a mudar vidas em todo o mundo. Os seus dispositivos de reabilitação neural ajudaram milhares de pacientes paralisados a recuperar os movimentos, e a sua história inspirou uma nova geração de cientistas a proteger a sua propriedade intelectual e a enfrentar os agressores corporativos. Quanto a Alexander e Michael, aprenderam tarde demais que a cuidadora tranquila que subestimaram possuía algo muito mais perigoso do que raiva ou ódio. Ela tinha inteligência, paciência e o apoio inabalável de pessoas que acreditavam na justiça. A queda deles não foi apenas completa. Foi inteiramente criado por eles mesmos, orquestrado por uma mulher que eles tolamente acreditaram já ter derrotado. A jornada de Sofia, de prisioneira pioneira, prova que às vezes as maiores vitórias não vêm de evitar o fracasso, mas de superá-lo com graça, inteligência e uma crença inabalável de que a verdade acabará por prevalecer. Se esta história de justiça e redenção inspirou você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para conferir mais histórias incríveis de pessoas que se recusaram a deixar seus inimigos escreverem o capítulo final de suas vidas.